Olá, hoje o devocional está sendo postado mais tarde, devido a uma circunstância que fugiu do meu controle, mas eu creio que para tudo há um propósito, e o propósito de Deus sempre é benéfico, e é muito bom, e devemos fazer isso, levantar, ler a palavra, meditar nela, para já termos uma orientação ao longo do dia para as coisas que enfrentaremos. Mas também eu creio que no final do dia uma leitura vai bem. E talvez esse devocional de hoje lhes ajude de alguma maneira a ser bênção, a tomar uma posição que talvez faça o seu dia terminar bem. Eu confesso que meditar em provérbios é algo maravilhoso e ao mesmo tempo muito difícil. Selecionar alguns versículos para poder apresentar em um devocional. Por isso que tenho desafiado a que você leia o capítulo inteiro. Mas o que facilita o trabalho aqui é o Espírito Santo, que nos guia e que nos dá a direção. Ontem eu estava pensando no capítulo 17 sobre o que destacar e após sair da comemoração da minha filha, chegando já na casa do meu pai, minha irmã me avisou que meu pai havia caído, né? Então eu tive que socorrer, levar ao hospital, passar a noite com ele no hospital, parte do dia, e daqui a pouco estou indo para lá novamente. Graças a Deus não quebrou nada, nenhuma fratura, está ali em observação, né? Mas me fez pensar muito no versículo de número 6 do capítulo 17, que diz o seguinte: coroa dos velhos são os filhos dos filhos, e a glória dos filhos são os pais. A primeira parte desse versículo está dizendo que a coroa dos velhos são os filhos dos filhos. O que isto quer dizer? Quando nós olhamos para o Antigo Testamento, nós encontramos ali os anciãos que ficavam à entrada das cidades, os mais velhos, para aconselhar. E até mesmo no Novo Testamento temos o ancião na igreja, aquela pessoa experiente para aconselhar, e sabemos que isso está muito distante hoje do que acontece com os mais idosos muitas vezes. Eles são desprezados não apenas na sociedade, mas muitas vezes pelos seus familiares. E aqui está dizendo que a coroa dos idosos são os filhos dos seus filhos, ou seja, são os filhos, são os netos e podemos colocar até os bisnetos. E tudo isso por quê? Tudo isso porque isso aponta para uma prosperidade, uma família grande apontava exatamente para isso. A segunda parte está dizendo, e a glória dos filhos são os pais. Eu creio que esta segunda parte traz o ensino tanto para os pais como para os filhos. Aqui está dizendo que a glória dos filhos são seus pais. Mas como um pai pode ser a glória do seu filho? É claro que agindo de uma maneira coerente com a palavra de Deus, mas também nutrindo amor no seu lar, nutrindo um amor de maneira especial para com seu filho, dando a sua atenção e dando o seu tempo. Isso é algo muito importante. E aqui está dizendo que a glória dos seus filhos são seus pais. Quantos pais são desprezados? Quantos pais, à medida que vão envelhecendo, eles caem no esquecimento? Quantos idosos são maltratados por seus filhos, são desprezados e desrespeitados? Isso não deve ser assim de acordo com esse versículo. E como eu dizia a princípio, no hospital, ao longo da madrugada, meu pai pedindo muitas coisas, e após um dia, após a correria, vem um cansaço, e nós devemos cuidar se nós amamos de verdade. Então, se o seu pai é a sua glória, você vai cuidar bem dele. Você vai tratar ele de maneira especial, assim como a Bíblia diz: honra teu pai e tua mãe, porque é o primeiro mandamento com promessa. Há pouco tempo, ajudando meu pai a se vestir, a trocar após o banho, depois que terminou tudo, que ele sentou, ele olhou para mim e falou: muito obrigado. E eu falei: obrigado? Né? Eu até brinquei com ele, falei: obrigado não, isso é um dever, né? Quis dizer, é uma obrigação, porque afinal de contas eu sei o que ele já fez por mim. E quando eu estava no hospital, isso me fez recordar lá na minha infância quantas vezes, quebrando clavícula, destroncando o pulso, cortando o joelho, e ele me colocava,
digamos assim, na cacunda, nas costas, e levava, e era uma época difícil, não tinha condução própria, locomoção, mas ele estava sempre pronto a fazer isso. E eu refletir sobre essas coisas. Então, que esse versículo sirva de maneira especial para que você trate melhor o seu pai, a sua mãe, os seus avós, e quem sabe, agora à noitinha, você vai poder dar uma ligada e dizer: pai, mãe, vô, vó, te amo. Faça isso e você vai fazer tão bem a eles como a você também. E vai honrar e vai glorificar o nome do nosso Pai Celestial. Deus te abençoe. Uma excelente noite na presença do Senhor.